Olá, olá, ótima tarde para você. Vamos juntos a mais um programa Conexão. Hoje, quinta-feira, já dia 29, né? O mês de maio praticamente já acabou. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. E estamos juntos aqui, vamos até a 1 da tarde e, claro, trazendo aqui as informações para você com a sua participação. Lembrando que você pode participar conosco no 37216955. Temos também nosso WhatsApp, fique à vontade, é o 992303040. Acredito que você já tenha anotado aí na sua agenda, né? E temos ainda a facilidade de você acompanhar o programa através do YouTube TV Poços. Hoje vamos falar aqui de um assunto pertinente a todos nós. Eu sempre comento, né, quando a gente sai ali da nossa casa, do portão da nossa casa, a pé, de carro, de caminhão, de bicicleta, de moto, enfim, do que você quiser, de ônibus, nós fazemos parte do trânsito, não é? E nós vamos conversar hoje com um representante aqui do SEST Senat, que é o Fábio Fernandes, especialista em educação de trânsito e também ambiental, mas nós vamos focar aqui nessa questão, nesse assunto que é o trânsito de Poços de Caldas. Seja bem-vindo, Fábio. Oi, Ivonete, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu quero falar para você que nós lá do SEST Senat, a gente está imensamente feliz de saber que tem esse canal, sabe, de poder levar entretenimento, conhecimento, para falar de educação profissional, sobretudo educação de trânsito, né, que é o nosso foco principal de hoje. E conta pra gente um pouco sobre a sua formação, sobre a sua atuação aí nesse assunto educação no trânsito. Sim, eu tenho estudado educação de trânsito desde 2006, mas eu me especializei em 2011, né? Eu tinha estudado educação ambiental também. A minha formação principal é licenciatura, né, em biologia, e me especializei em educação profissionalizante, educação de trânsito e educação ambiental. E o SEST Senat talvez seja a instituição de ensino mais propícia para ter profissionais desse conhecimento, por conta do foco da empresa, que é levar a educação profissional e sempre, né, discutir a educação como um todo nesse setor que é social, né? O trânsito é um setor social importante, como você trouxe no início, né? Todos nós participamos do trânsito. É verdade. E meu objetivo aqui é falar todos nós, mas tem um personagem que está esquecido. E é ele que está mais vulnerável a sofrer acidentes e o que leva o poder social de comportamento no trânsito, né? A influência do poder social que gera um comportamento de imprudência, muitas vezes até despercebida pelo próprio condutor, ou às vezes de uma forma induzida. Nem sempre ninguém sai de casa querendo atropelar ninguém. Claro que não. Ninguém sai de casa querendo bater no carro de alguém. Se aconteceu, porque teve algum fator, e um dos fatores que menos é discutido é a precária ausência ou falha na sinalização de trânsito. Isso influencia o condutor a ter um comportamento não proposital, porém, esse comportamento vai gerar um acidente. Muito bem, e lembrando, né, nós tivemos aqui nesse mês de maio, onde celebramos também, né, fazemos com que as pessoas falem mais, a gente discuta mais sobre o assunto Maio Amarelo, não é? E, infelizmente, sempre muito marcado, lembro de outros anos, a gente está aqui falando sempre sobre o Maio Amarelo, né, sobre o trânsito, a vida sempre muito mais importante. No entanto, é marcado com tantos acidentes. Aliás, tivemos acidentes fatais aqui nesse mês de maio, infelizmente, né? E é justamente por isso que a gente conversando aqui hoje com o Fábio Fernandes, me lembro que o SEST Senat tem sempre, né, um dia especial para os motoristas. Isso. Não é? Geralmente comemora-se no dia de São Cristóvão, né, o padroeiro dos motoristas. Exatamente. É uma festa bonita que acontece todo ano na unidade, mas o Maio Amarelo ele é mais uma agenda. O Maio Amarelo é uma agenda agora mundial, né? Porque ele nasce em 2011. No dia 18 de maio de 2011, a ONU faz a conferência mundial, levando os países que mais mataram durante o ano de 2010. A ONU contabilizou 1,3 milhão de pessoas que morreram no mundo, e nessa pesquisa ela identificou 20 países mais.
Em quinto lugar ficou o Brasil nessa régua, né? Mas essa colocação ela vai mudando ao longo do tempo. O Maio Amarelo, então, ele passou a ser efetivo a partir de 2012. Né? Então, 2011 foi a reunião, a conferência, e em 2012 essas políticas públicas, pelo menos no Brasil, começaram a acontecer com mais frequência. As pessoas devem ter percebido, por exemplo, mudança no sistema de obter a primeira habilitação. Né? Não sei se vocês lembram, tinham uma cobrança de ter simuladores na autoescola, né? As autoescolas teriam também que exigir um mínimo de aula noturna, né? Instalações de radares em vias de pista simples também passou a acontecer, mudança na lei seca, que foi bastante efetiva, mudou muito né, um lado. A chegada de transporte por aplicativo em 2014 também, né, já são 10 anos de transporte aplicativo no Brasil, por aplicativo, né? E isso também gera um efeito na mudança do comportamento daquele condutor que bebe, mas ele conscientemente prefere chamar de uma forma mais confortável um carro para poder, né, ir para a festa. E aí o Brasil sai desse patamar de 40 mil vítimas, 45 mil vítimas fatais e entra na casa dos 30. E agora a gente finaliza 2023 com 34 mil vítimas fatais no trânsito. Na verdade, teve uma oscilação para cima positiva comparado com 2022, que foram cerca de 33 mil. Mas no meio do caminho teve o lance da pandemia também. Então, talvez isso tenha desestimulado essas campanhas do Maio Amarelo, porque cada país tem a sua agenda. Né? A agenda não é a mesma para todos. Né? O que o país tem que fazer é declarar para a ONU que aquele número de acidentes está reduzindo, né? Que ela exige na campanha que 50% seja reduzido, que ela tinha pedido em 10 anos e agora virou 20. Bom, mas é isso. E é importante, o Fábio hoje vai trazer também, né, já que ele trabalha nessa área, tem essa especialização, ele vai trazer também certamente algumas avaliações. Temos alguns pontos críticos aqui em nossa cidade, obviamente. Mas antes da gente falar sobre isso, né, a gente mostrar aqui alguns pontos da nossa cidade, onde certamente, né, precisamos ter ali uma atenção maior. E, por favor, Fábio, a gente sempre também fala dos motociclistas, a gente sempre culpa os motoristas, mas o que realmente acontece, né? Já que quando todos nós estamos no trânsito, acreditamos que todos também têm a sua responsabilidade. Já ele fala sobre isso, quero te mostrar uma matéria. Antes, nossa equipe, né, obviamente, trouxe aqui também essa avaliação do trânsito em nossa cidade. Na última semana, 3 pessoas morreram em acidente de moto no intervalo de 3 dias. Uma colisão ocorreu na Avenida José Remígio Prézia, que tirou a vida de 2 jovens, e outra na Venceslau Braz, que matou um servidor público. Somente em 2024 foram quase 200 acidentes de moto com vítimas registrados em Poços de Caldas. E desse aproximadamente 200 acidentes, em torno de 115 com vítimas. Então, um número significativo e que demonstra aí a preocupação, né, não só a quantidade excessiva de acidentes, mas uma preocupação também do município, né, em fazer um trabalho para evitar esse quantitativo de acidentes. Um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública de Poços de Caldas aponta que a falta de atenção é a principal causa de acidentes envolvendo motocicletas. Os dados revelam ainda que a João Pinheiro, mesmo com os radares, ainda é a via com o maior número de acidentes com motociclistas. A principal causa é falta de atenção, mas nós sabemos que junto à falta de atenção, principalmente o excesso de velocidade. O excesso de velocidade ele não está destacado como a principal causa, até porque é muito difícil mensurar isso, né, por falta de dispositivos que fazem essa mensuração, mas nós sabemos que a velocidade, junto à falta de atenção, são as principais causas desses acidentes. É fundamental reforçar a necessidade de prudência no trânsito. Muitos condutores ainda desrespeitam as regras, cometendo abusos que colocam em risco a própria vida e a dos outros. A imprudência no trânsito tem consequências sérias e muitas vezes irreversíveis. Nós tivemos, infelizmente,
sinistros com vítimas fatais na cidade e provavelmente o veículo que estava fazendo aquela conversão indevida, onde o motociclista veio a óbito, estava no ponto cego e acabou não visualizando o motociclista. Nós temos que tomar muito cuidado, andar dentro do limite de velocidade. Estamos no Maio Amarelo, onde o mote é desacelere, seu bem maior é a vida. Já saímos atrasados, correndo, queremos sempre estar fazendo alguma coisa para poder chegar a tempo. Então observem as nossas atitudes. O fator principal é o fator comportamental no trânsito, como nós nos comportamos. Muito bem, né? A gente está aqui mais uma vez, né? Nossa solidariedade a todos os familiares. Realmente é muito triste, é um pai que a gente perde, um empresário que a gente perde, né? Um amigo, um colega, enfim, um esposo, um pai. É terrível. Falando aqui sobre essa questão do acidente. E que bom que você está aqui hoje justamente para poder trazer, inclusive nossa querida Stefânia Alvise, né, também falando aqui nesse vídeo, bem como o secretário, né, Rafael Tadeu Conde Maria, alguns pontos críticos em nossa cidade e um fator determinante que é a questão comportamental. Sim. Ivonete, eu acho que ainda existe uma cultura bem natural de quando acontece um acidente, essa análise dessa perícia ser jogada, sempre apontar o comportamento dos condutores, né, depois que acontece o acidente. Mas você tem que fazer uma análise antes disso. E se você fizer uma análise anterior ao acidente, né, você consegue desenvolver prevenção de acidente. E é isso a pesquisa que eu tenho feito. Um levantamento da sinalização de trânsito na cidade, a gente não tem sinalização de prevencionista. E a falta da sinalização de prevenção faz com que o condutor tenha comportamento imprudente. Então, ele, em nenhum momento ele é cobrado para ele ter essas orientações que a gente está acostumado a falar, de reduzir, de ter atenção. Porque a sinalização ela é solta, fluida, mínima. E às vezes muito mínima. Aquela região ali desse acidente, desses dois jovens, Zona Leste. Da Zona Leste, né, perto da minha casa, inclusive, até faço também minhas condolências à família. Aquela avenida ali, ela começa com uma série de falhas de sinalização de trânsito e que gera o risco maior para pedestre, né? Tem um supermercado logo acima ali depois, uma farmácia, com várias faixas de pedestre sem acessibilidade. Então a gente já percebe que o pedestre que tem mobilidade reduzida, um idoso, porque você tem uma farmácia, tem um supermercado, é uma área residencial, a presença de idosos e de crianças é comum, mas não tem acessibilidade. Às vezes as faixas de pedestre existem apenas para cumprir uma norma, mas elas não são acessíveis ao mesmo tempo. Eu não sei se você conseguiu entender pessoal aí. E outro detalhe, né? A gente também tem que saber se o pedestre passa naquela faixa. Porque Isso, aí ele deixa de usar justamente esse que tem mobilidade reduzida, uma gestante, um idoso, um cadeirante, deixa de usar porque ela não é acessível para ele, né? Então, esse é um ponto. O importante é ter a faixa, mas ter ela de forma completa. Rebaixamento do canteiro central, sim, para acessar o supermercado, para acessar a farmácia. Tem uma escola atrás da farmácia que é de grande porte, então isso tem muito jovem ali na hora do almoço. E eu observo tudo isso. Mas eu vim aqui justamente para falar disso ao longo da da Avenida Venceslau Braz. A Avenida Venceslau Braz, ela é uma avenida no perímetro urbano, mas que os condutores não têm comportamento de que estão dirigindo numa avenida. Eles ainda chegam na avenida vindos lá da Polícia Rodoviária Federal, entrando ali pelo bairro Parque Pinheiro, onde está a nossa sede, né? E ele ainda continua com essa influência de estar na rodovia, ele não está mais. Essa influência desse comportamento, dele achar que está dirigindo na rodovia, é falta de sinalização mesmo. E a sinalização que eu falo é sinalização de advertência. Só a sinalização de regulamentação você ajuda de um lado, mas você não é suficiente. Porque o condutor, ele põe assim, tipo, tem um radar, vou reduzir. Depois que ele passa o radar, ele volta a acelerar. Tem 17 pontos de ônibus ao longo da Venceslau Braz. E ao redor desses pontos de ônibus, num raio pelo menos de 30 metros, não tem faixa de pedestre. E você tem vários equipamentos, supermercados, empresas, 2 bairros grandes residenciais,
Fábrica de pão, né, que é a New Bread, que é um trecho perigosíssimo. O Hospital Zona Leste, que também está em torno da avenida. E o pedestre, quando ele chega, ele se vira como pode. É um desafio para ele, porque ele tem um canteiro central de 3 metros de largura, ele tem esse degrau do canteiro central. Esse canteiro, ele é jardinamento, né? Então tem muita gramínea, tem formigueiro, que eu já passei lá a pé, eu vi isso. Então, você induz o pedestre a se virar como pode, nem vai passar na cabeça dele de respeitar, às vezes, a travessia, porque não tem essa travessia, entendeu? Mas tem um ponto de embarque e desembarque. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente vê acidentes dessa natureza, e principalmente o mais recente, né, que foi lá em cima, né, perto do Sesc Tenat, um ponto cego, né, com certeza que ele foi por esse motivo, o motorista cometeu assim, talvez uma imprudência de cruzar, mas é porque existe essa influência social do trânsito. Um fez, se ele fez, eu também vou fazer. E aí a moto é um veículo de natureza já ser ágil. Eu olho, não vejo, mas quando eu olho de novo já tem duas, né, ela aparece. Ela surge. Ela surge do nada. E aí o condutor, ele vai agir no impulso, né? E geralmente acontece acidente por conta do ponto cego. Eu tenho percebido também que tem condutores muito desatentos em relação a esse tipo de avenida, porque eles não desempenham o trânsito, né, o trajeto na faixa da esquerda como deveriam. Aí tem muita gente ultrapassando pela direita, né? A Coronel Vigílio Silva, ela é totalmente sem ordem alguma, né? Tem várias placas de regulamentação proibindo parar e estacionar, mas são vários veículos que param e estacionam em cima de calçada, isso durante o dia, durante a noite. E eu estou falando isso não por conta de mim, mas porque o nosso público é um público profissional, né? O Sesc Tenat, 90% dos nossos alunos são motoristas profissionais. E você pode ver que a maioria desses acidentes que acontecem não são com motoristas profissionais. Porque o motorista profissional, seja ele de empresa de grande porte ou pequeno porte, ele sempre está em processo de reeducação, de trânsito, por conta dele manter a especialização dele com o Detran, e isso muda o comportamento dele. Então é eles que trazem, às vezes, esse desabafo, porque eles também assistem a essas tragédias, mas raramente você vê um acidente de trânsito envolvendo transporte público com morte. Raramente você vê um acidente de trânsito envolvendo um transporte com veículo de carga, por exemplo, uma grande transportadora, envolvendo morte. Sempre são condutores convencionais, a maioria deles não profissionais, só porque tem uma habilitação, ou talvez nem tenha também, né? Pode isso acontecer. Mas a VC-Salobras, voltando ao que eu estava dizendo, ela tem vários pontos que o pedestre é o último da fila, se é que alguém lembra dele. Então vamos fazer o seguinte, logo após o intervalo, fique à vontade enquanto isso, viu? Se você quiser trazer aqui a sua participação, a sua pergunta, logo após o intervalo nós vamos trazer então algumas fotos, né, pontos para a gente também acompanhar aqui a análise do Fábio Fernandes, que está conosco hoje lá do Sesc Tenat. Voltamos já já.
Instituto Educacional São João da Escócia, mantenedor dos colégios Pelicano e 7 de Setembro, anuncia o concurso de bolsas. Você, aluno do ensino fundamental, não perca a chance de estudar nos melhores colégios de Poços de Caldas e região, com bolsas de 100%. Inscrições a partir do dia 2 de junho, provas em agosto. Para mais informações, acesse o nosso site www.iesg.com.br. Aqui você faz a diferença. Descubra um tratamento inovador e seguro para depressão, ansiedade, toque, fibromialgia e dor crônica. Na Sente, Clínica de Estimulação Magnética Transcraniana, oferecemos tecnologia de ponta e cuidados especializados para proporcionar resultados comprovados no tratamento dessas condições. Rua Paraíba 49, Sala 218, segundo andar, Edifício São Domênico Office Park, ao lado da Igreja São Domingos, em Poços. Agende seu horário e transforme sua vida. Sente 35 991 21 17 21. Você sabia que no transporte coletivo em Poços, você pode fazer 2 viagens pagando apenas uma passagem? Com o cartão de bilhetagem eletrônica nas mãos, ao utilizar uma segunda linha para chegar até o seu destino, você não paga a passagem com a integração em até 90 minutos. Se você está na Zona Sul e quer ir até o shopping da Zona Oeste, você pega um ônibus até a Estação Central pagando uma passagem. E depois da Estação Central até o shopping, não paga a segunda passagem. O mesmo acontece no retorno. Floramar, de portas abertas para o futuro. Há 45 anos garantimos amparo humanizado nos momentos mais difíceis da vida. Mas hoje somos mais. Somos multiassistência. Nos tornamos múltiplos para oferecer ainda mais cuidado, segurança e qualidade de vida. A partir de agora, seguiremos ainda mais juntos. Bem-vindo a Bom Pastor Multiassistência. Conheça nossas soluções pelo WhatsApp 0800 950 1010. Na hora de abastecer, você pode otimizar o seu tempo aqui no Posto Shell da Avenida João Pinheiro. Lembrando que aqui no Posto Rafik, você encontra de tudo que precisa. É o posto que foi premiado o melhor posto do sul de Minas. Inclusive, a troca de óleo você pode até parcelar em 3 vezes. E aqui até os equipamentos são diferenciados, tecnologia alemã. Essa mangueira possui um bico que não permite transbordar o combustível na lataria do seu veículo. E se seu carro anda falhando, experimente colocar a legítima V-Power e vai sentir a diferença. Só para você ter uma ideia, a questão da segurança aqui é tão levada a sério que ninguém encosta a mão na hora de descarregar o combustível. O caminhão chega, o motorista descarrega e vai embora tranquilo e calmo. Você tem aqui um combustível de qualidade. Enquanto eles cuidam do seu carro, você pode aproveitar todos esses combos especiais e até esse cafezinho. Faça essa experiência, abasteça aqui no Posto Shell, no Posto Rafik, na Avenida João Pinheiro 330. Vem pro Rafik! Vem aí, a segunda edição do Vertical, música e espiritualidade. 3 grandes shows e 2 workshops com banda Alive. Alexandre Magnani e banda Resgate. Dia 5 de julho, na Ípica Chácara Flora. Ingressos no WhatsApp 35 984 11 2109. Todo mundo paga meia. Garanta já o seu ingresso. Siga no Instagram, @vertical_IPJ. Vertical, música e espiritualidade.
Muito bem, a gente segue aqui no Conexão, né? Hoje conversando com Fábio Fernandes, a gente fazendo uma análise do trânsito da nossa cidade e claro, né? Cada um tem uma ótica, né? Cada pessoa vê de alguma forma, principalmente quem se envolve normalmente em acidentes, não é? Mas a gente vai mostrar aqui alguns pontos críticos da nossa cidade. Até porque quero fazer até um alerta também, aproveitando que a gente está falando aqui sobre o trânsito, agradecer aqui as participações, né, de todos que estão escrevendo aqui para a gente, que é importante mesmo a gente falar sobre isso, cada um tem realmente a sua responsabilidade. Obrigada a todos que estão escrevendo aqui para a gente. E é importante lembrar, viu gente, que hoje ali, né, na Zona Leste, principalmente ali em frente aos tijoleiros, aquele hospital da Zona Leste, atenção, os radares. Ok? Nós já comentamos aqui sobre essa colocação desses radares, a princípio, né, orientativamente, mas a gente lembra que esses novos radares ali, neste local que é na Avenida Venceslau Braz, nesse trecho conhecido como Tijoleiro, na Zona Leste, a partir de hoje entra então em operação o segundo conjunto de radares instalados nessa via para inibir o abuso de velocidade. Lembrando que o limite é permitido ali no local de 40 km por hora, por isso muita atenção. E o segundo radar foi instalado no trecho na altura ali 1562, próximo ao acesso da Rua São José, antes do clube da Alcoa, tá gente? Lembrando a você. Muito bem, Fábio, estamos aí mostrando já alguns pontos, né? Acabamos de comentar ali bem próximo mesmo, esses radares que foram colocados ali. A gente podia, por exemplo, congelar as imagens, só para fazer um comentário. Por exemplo, essa fica na região do Parque Primavera, o primeiro acesso vindo da Zona Leste, sentido centro, para Coronel Virgílio Silva. Ah, sempre tem acidentes. Né? E essa esquina é super perigosa, sabe? Ela é uma bomba relógio. E a gente tem ali um ponto de ônibus. Repara que tem canteiro central de 3, 4 metros de comprimento. E o pedestre, né, de largura, né? Isso mesmo. E o pedestre, se vem do Primavera para acessar esse ponto de embarque e desembarque, ele não tem alternativa por onde atravessar. É isso que eu estou querendo dizer. Ele tem que se arriscar mesmo, Ele né? tem que se arriscar. Então, ali é um trecho que tem um redutor, um pouco antes dessa imagem, tem um redutor. Já, por que não aproveitar essa redução por conta desse redutor físico e já aplicar uma faixa de pedestre, sabe? Para dar essa segurança, porque é o poder da influência que eu digo, né? Se eu tenho a faixa, eu começo a utilizar a faixa. E as pessoas vão acompanhando esse comportamento uma das outras e vai chegar a ter esse comportamento de segurança na travessia. E isso ao longo prazo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Porque a gente que é pedestre, nós também somos pedestres, a gente demora para poder ter um comportamento seguro. Esse aí é um ponto importante de embarque e desembarque que fica perto do SESC Senat, né? Inclusive a gente dá vê para ver ao fundo. né? Até escrevi lá, né? Ponto de ônibus, pedestre sem acesso seguro ao bairro Parque Pinheiro. É mais um ponto de embarque, desembarque, que o pedestre, quando ele chega, eu vejo muito idoso desembarcando ali, porque vem pessoas de outras cidades, sabe, da região, e aí se aventuram também na travessia. Então que também não tem outra. A minha preocupação aqui é falar do pedestre, porque quando a gente fala de acidente, a gente está falando muito do comportamento do condutor e esquece que precisa de uma sinalização de prevenção de acidentes. Porque direção defensiva é uma coisa, prevenção de acidente é outra. Olha só essa imagem. 2 pontos de ônibus. Essa é uma esquina também que tem uma bomba relógio, porque ela vem de uma curva. Quando as pessoas saem daquele terminal, do terminalzinho de ônibus ali perto do Bretas, antigo Bretas, né, agora, eles ganham velocidade. Tem veículos ali que chegam a 80 km por hora. E quando eles chegam aí, tem uma curva com uma esquina muito aberta, e carros como esse branco aí, que está para acessar a avenida, às vezes ele não para, não. Imagina a aventura que o pedestre faz saindo dos bairros Santana, né, Santa Rosália, Primavera no DR, para acessar, né, o centro social urbano, que é logo ali do lado esquerdo. Ali eu vejo criança atravessar para ir para a escola, sabe, mães com seus filhos. Então eu estou querendo dizer, reforço mais uma vez, o pedestre ele não tem nenhuma oportunidade de se sentir seguro, né? Então a gente, se for falar de Maio Amarelo, a gente precisa primeiro, antes de mais nada, sobretudo, fazer uma sinalização mais eficiente de segurança, fazer uma parte, resolver isso
para depois sim a gente poder analisar o comportamento dos motoristas. Aqui tem uma pinguela que sai ali, eu não sei como chama aquele bairro, né, que tem atrás da Coronel Virgílio Silva, e essa pinguela sem calçada, sem calçamento, vai até o ponto de ônibus mais lá à frente. Então, quer dizer, a calçada também faz parte de um acesso seguro, porque que ali não tem, viu? Está muito estreito. Não tem. Uma imagem anterior a essa que ele passou, ele pode até voltar, por gentileza, as pessoas costumam fazer caminhadas, aí mesmo, as pessoas costumam fazer caminhadas, né, atletismo, no leito da via. Imagina, a gente está numa avenida na área urbana, porque não tem uma calçada para poder desempenhar esse ato mais, sabe, glorioso, que é o andar, o correr, e aí disputam espaço com os veículos. Então, perigo. Inclusive, nós já tivemos, infelizmente, também mortes. Tivemos uma morte séria ali, próximo ao Clube da Alcoa, lembro muito bem disso. Então, eu acho que a gente precisa discutir, sabe, Ivonete, sobre a questão de, primeiro, sinalização de prevenção de acidente. Já não é uma cultura muito comum de cidades do interior de Minas, de porte médio como a nossa, de instalar passarelas, travessias suspensas para pedestre. Não é uma questão de Poços. Pouso Alegre também é assim, Varginha, Passos, né, que são as maiores do sul de Minas. Mas cidades do interior de São Paulo, que tem o mesmo porte, já é comum você ver esse tipo de estrutura. Então, a gente pode imaginar, claro, que tem uma questão ambiental envolvida, uma questão de engenharia envolvida que gera um custo, mas é um custo-benefício. A faixa de pedestre é uma sinalização de prevenção de acidentes. Ninguém está dizendo que vai evitar um atropelamento, mas ela faz parte desse sistema, né? Ela não chegou agora. Tanto que, às vezes, tem até faixa demais, né? Como aconteceu agora, recente, está acontecendo nesse momento, na Rua Assis com a São Paulo, em frente à loja Farina, tem duas faixas, uma ao lado da outra e uma faixa de retenção ao meio, né? E esses dias eu fui pego. Eu tive que parar em cima de uma para dar preferência para o pedestre em cima da outra. Então, quer dizer, o condutor agora é induzido a cometer uma infração sem ele querer. Então, precisa resolver isso também, sabe? Porque ali é um trecho, até é motivo para uma outra discussão, mas ali a Rua Assis como um todo, né? Ela é uma área comercial muito forte e a única solução ali, estudando, fazendo todo um projeto, é o que muitas cidades do mesmo porte de Poços de Caldas já fizeram e deram certo, que é um calçadão exclusivo para pedestre. Porque a gente vive a cultura de que o trânsito de veículos é mais importante do que o nosso ato de andar. Uhum. O comércio ganha 3 vezes mais com calçadões, porque as pessoas conseguem andar, tomar seu sorvete, né, uma pracinha de alimentação a céu aberto, mas precisa se sentar e discutir isso, porque com certeza seria uma eficiência muito boa para reduzir essa quantidade de veículos na área central. Mas a área central em si não tem acidentes, porque tem sinalização. Só tem muita gente, muito carro, mas raramente você tem acidentes graves. E você falou uma coisa muito importante, que quando a gente fala de trânsito, normalmente a gente pensa em quê? Em veículos, né? Mas realmente o pedestre, né, que faz parte também deste trânsito, o motorista também é pedestre, a gente precisa, né, inverter, trazer nessa valorização mesmo à vida, que é o que o Maio Amarelo sempre preconiza. Isso, as campanhas do Maio Amarelo são fortíssimas, né? Cada ano tem um logotipo, esse ano acho que é Desacelere, né? Seu bem precioso é a vida, mas eu não vejo ninguém discutir a questão da prevenção de acidente Mas é uma cultura que ainda não temos, né, que precisa ser implantada. Você acha que precisamos mudar o que, Fábio? Afinal de contas, a gente fica imaginando aqui, mostramos alguns pontos, né, temos outros mais, obviamente, né, se a gente sair na cidade toda, tudo pode ser mudado, melhorado ainda mais, não é verdade? A gente está vendo aqui alguns pontos que é o que ele está comentando. Nós aqui não temos ainda passarela. Outra coisa que a gente sempre observa, né? Essa imagem, por exemplo, desculpa interromper, tem uma escada improvisada ali que sai de uma via, aquela via dá acesso ao Parque Filadélfia, e os veículos que estão subindo essa faixa da esquerda, essa via de acesso, eles vêm em alta velocidade. Sim. Então, quer dizer, uma escada, da onde saiu aquela escada de concreto, sabe? E aí, se uma pessoa cai e tropeça, eu já assisti uma senhora ser atropelada aí em 2011, e ela morreu na minha frente, foi um domingo de manhã, inclusive. Lá em cima tem um supermercado de grande porte, com várias ilhas, as crianças
os idosos se viram como pode para atravessar, para ter acesso aos bairros. Então eu acho que precisa, eu acho bonito falar de educação de trânsito da forma teórica. É uma narrativa que as pessoas criam, colocando a responsabilidade para os condutores. Mas a gente precisa ter uma sinalização de prevenção mais presente, mais firme, de advertência, de advertência, que é a sinalização amarela, sabe? Faixa de pedestre, cuidado, reduz a velocidade. Motoristas, escola à frente. Né? Tem uma placa assim, em frente ao Clube da Alcoa, mas ela já está em cima da faixa de pedestre, né? Quer dizer, ela já foi colocada no lugar errado. Ela tem que anteceder pelo menos 20 metros, a faixa está no ponto cego. Então, são esses detalhes. E para finalizar aqui minha fala, para você trazer outro assunto, tem 3 faixas de pedestre que existem em frente ao Instituto Federal, da onde é, né, o Instituto, aquele complexo educacional do SESI. Todas aquelas faixas não ligam nada com lugar nenhum. Então, ninguém usa aquelas faixas. Então, é uma avenida importante que leva à Zona Sul, né? Também tem redutor eletrônicos de velocidade, que é o radar de 40, e os condutores respeitam. Faixas que ninguém utiliza porque elas saem do mato e entram num buraco de 3 metros de profundidade, depois a outra. Então, que idoso, que gestante, que cadeirante, que estudante à noite, né, mulheres principalmente, quando também fala de segurança pública, vai usar uma faixa daquela. Então, a impressão que eu tenho é que sinaliza por sinalizar, mas não tem... Uma análise. Não sabe o objetivo da segurança. Entendo. Você entendeu o que Coisa terrível isso, né, gente? Mas aí, olha... Essa faixa, ali tem um ponto cego. Eu tirei a foto exatamente do ponto cego. Aonde está um ônibus, já tem a faixa. Só que a velocidade ali já está a 60, 70, 80. Quando ele chega lá em cima, eu acho que é a próxima foto talvez, aí vem a faixa e a placa. Quer dizer, a placa ela tem que anteceder, ela tem que advertir, motorista, cuidado, mais à frente, tem uma faixa de pedestre. Sim. Porque como é um topinho, né? Então você já dá de cara com a faixa. E claro, não tem acessibilidade também, né? Porque eu acho que talvez seja a única faixa de pedestre da Venceslau Braz, né? Uma avenida de 6 quilômetros. Não sei se alguém já reparou, é a única faixa que permite a travessia do Clube da Alcoa até o outro lado ali. Mas poderia existir várias outras, sabe? E você falou aqui sobre também, né, os motoristas já estarem numa velocidade, a gente fala 60, nem é tanto assim, né? Mas quando também a gente se envolve em qualquer tipo de acidente, a velocidade conta muito, né, obviamente, você ter ali seu tempo de reação, né, a frenagem, enfim. Mas eu te pergunto, os vilões, né, para os acidentes também, você acredita que os motoristas e os pedestres também, vamos falar, né, que é importante colocar todo mundo, afinal de contas todos nós fazemos parte aí desse trânsito, mas as pessoas estão mais desatentas, você observa isso? A questão do celular também? É o poder da influência social no trânsito. Se um faz, eu também vou fazer. Né? A questão do celular é a questão de pedestres fora da região central, de atravessar em qualquer lugar é outro. Motoristas, se eu vejo um correr, eu também vou correr, tem que acompanhar o fluxo. Então, esse é o poder social que influencia o comportamento do condutor do trânsito. E o caminho é o acidente, não tem como. E a falta da sinalização, que aí, já que não tem ninguém me cobrando nada. Não adianta ter uma placa proibido estacionar, sabe? Eu preciso de sinalização de advertência mesmo. Que a regulamentação, ela gera a infração de trânsito se for desrespeitada. Mas a advertência, ela evita um acidente de trânsito se for respeitado. Principalmente até porque somos uma cidade turística, recebemos muitas pessoas de fora, é importantíssimo ter também, né? Porque quando a gente já conhece o local, a gente já conhece a cidade, sabe onde tem os redutores, os radares, mas... Isso, eu sempre falo isso nas aulas. Para nós que moramos aqui, é uma maravilha. O trevo em frente lá no alto, eu posso falar o nome do lugar lá, do supermercado de São Michel? Para nós que conhecemos, mas para quem não conhece, aquilo é uma confusão, né? Às vezes teve um dia que eu precisei vir do bairro do Tamoios ali para acessar a avenida, eu fiquei totalmente perdido. Então eu fiquei imaginando, quem mora fora e está visitando a cidade, chega a ser até um pouco vergonhoso, né? Porque é uma cidade tão bonita, né? Tão conhecida na região. Os turistas, eles têm acesso mais à área central, né? Mas tem aqueles que vêm dirigindo e passam por ali, assim como a chegada também ali pela Unifal também é muito, muito desconcertante. A falta de advertência
ali também é discrepante, sabe? É verdade. Olha, a gente vai abrir aqui um espaço todo especial. Jorge, um abraço para você, muito obrigada. Ele está acompanhando aqui o programa, muito obrigada mesmo. Manuel também, tudo de bom. Silvio, um beijo para você. A Lucélia está dizendo aqui, olha, boa tarde, curtindo esse friozinho e assistindo vocês. Muito obrigada, viu? Tudo de bom, até nos aquece aqui o coração. A Ilza também dizendo boa tarde, bom frio aí para vocês, muitos acidentes mesmo, que coisa triste, não é perder tantos jovens. Tenham cuidado, meninos, crianças, por favor, ela diz. Ilza, um beijo para você, muito obrigada também pela sua participação, tá bom? José e Flávio, um abraço também, muito obrigada a todos vocês. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, né, conversando ainda com o Fábio Fernandes. E aí, gente, eu sou a Kalena, trazendo novidades do Compensados Vitória para você. Vem comigo! E a novidade da vez são os kits aparentes que chegou aqui no Compensados Vitória. Para você reformar o seu apartamento, ele é ótimo para lugares pequenos, design contemporâneo, a rolagem é suave e não acabou não, viu? Puxadores para sua porta de passagem, para sua porta de correr, que você pode combinar com o seu kit aparente também. E em parceria com a Eucatex, nós trazemos essa linha maravilhosa de MDFs, de todos os estilos, de todos os modelos, para você que gosta de uma madeira mais clara, para você que gosta de uma madeira mais média, para você que gosta do peroba rosa, que é muito famoso nas marcenarias, e a textura dele é como se você estivesse tocando mesmo na madeira. Os ripados da Eucatex para combinar com a sua sala, com o seu quarto, para você que quer um ambiente mais aconchegante, mais moderno. Os ripados da Eucatex estão vendendo muito. É o nosso carro-chefe aqui no Compensados Vitória. Você não quer perder, né? Vem pro Compensados Vitória, dá uma olhadinha. Se você não veio até aqui, a gente vai até você, hein? Compensados Vitória, sempre de portas abertas para você. É com imensa alegria que compartilho os resultados extraordinários de 2024 da Corroxo Pé. Alcançamos números históricos e faturamento recorde, com resultados expressivos que nos permitiram distribuir cerca de 134 milhões em sobras aos nossos cooperados. Essas conquistas são fruto da participação ativa de cada cooperado e da força do cooperativismo que nos une. Juntos, estamos cooperando, construindo e crescendo. Bem-vindos ao Hospital Santa Lúcia, referência em saúde cardiovascular e neurológica. Com acreditação internacional, oferecemos tratamentos de excelência para nossos pacientes. Aqui, cada setor desempenha um papel vital, garantindo nosso prestígio internacional. No município com 200 mil habitantes, proporcionamos cuidados equiparáveis aos das maiores capitais do mundo. No Hospital Santa Lúcia, qualidade é nossa prioridade. Junte-se a nós na busca por uma vida mais saudável e feliz. O seu bem-estar é a nossa missão. Hospital Santa Lúcia, onde a excelência em cuidados de saúde encontra o seu lar. Agende sua consulta hoje mesmo. Vem aí a segunda edição do Vertical, música e espiritualidade. 3 grandes shows e 2 workshops com banda Alive. Alexandre Magnani e banda Resgate. Dia 5 de julho, na Ípica Chácara Flora. Ingressos no WhatsApp 35 98411 2109. Todo mundo paga meia. Garanta já o seu ingresso. Siga no Instagram, @vertical_IPJ. Vertical, música e espiritualidade. Olá, Ivonete. Olá, telespectadores. Hoje eu quero falar com você que sofre com as dores da fibromialgia. O cansaço mental permanente, as dores no corpo, a insônia. A estimulação magnética transcraniana é um tratamento capaz de devolver a alegria de viver.
Imagine você viver com plena disposição novamente. Entre em contato com a Sente, que podemos ajudar você a viver melhor. Muito bem, estamos de volta aqui no Conexão, né, gente? Que frio, hein? Fala a verdade, tá frio demais. Quero lembrar a você. Olha, tô até te mostrando aqui algumas imagens que chegaram pra gente agora há pouquinho, né? Num local, no mirante que, olha, pelo amor de Deus, mas é na região do sul, já tá até nevando, hein? Fala a verdade. Que frio! Só de ver as imagens aí a gente já fica sentindo até frio, não é mesmo? Mas toma bastante cuidado, né? E nesse período onde a gente normalmente não toma muita água, gente, é necessário, viu? Dar continuidade à hidratação, mesmo nesse período de frio. E também está prometido que vamos ter muito frio por aqui também, né? A gente comentando aí com você, nesse período onde as pessoas realmente precisam se agasalhar. Que coisa terrível, né? Nem parece que é no Brasil, mas é. Não é mesmo? É verdade. E a gente comentando aqui, nessa sexta-feira, começa então um frio mais intenso aqui, né, na região de Poços de Caldas e em outras regiões. É uma massa mesmo, né, que a gente vai receber, então prepare-se, né, para esse friozinho. Muito bem, vamos dar uma chegada neste local que fica aqui bem próximo ali ao Hospital Santa Lúcia, a gente falando para você de pedras decorativas. É a Marmoraria Contorno, Avenida Vereador Edmundo Cardillo. Tá aí, gente, pedras decorativas de todos os tipos, pedra madeira, né, seixo rolado, a própria ardósia, né? A gente está aí mostrando para você, eles trabalham com todo tipo de pedra e ainda mesas, bancos, cadeiras, tudo que você precisar, você encontra lá. Precisando de uma pia, se você quiser um armário, eles fazem tudo para você. Entre em contato, é na Avenida Vereador Edmundo Cardillo, toma aquele cafezinho quentinho e faça um ótimo negócio, tá bom? Número 2615. Marmoraria Contorno. E no centro da cidade temos a cantina e cafeteria Primo Piatto, é ali do lado externo do Mercado Municipal, box 1112, uma delícia de comida, viu? Parabéns aí a chefe Cris, nosso querido André, eles que atendem tão bem todos que chegam por lá e é uma delícia mesmo. Se você não for cliente, eu tenho certeza que você vai ser depois de experimentar essa delícia, nesse cardápio ítalo brasileiro. Eles servem bastante massas e ainda as rabadas, feijoadas, né? As comidas brasileiras que não faltam por lá. Uma delícia, fica em frente à Caldense, viu, Fábio? Prato bonito, hein? Não é? Muito bem, a gente continua aqui conversando, né? Um abraço a todos que estão mandando mensagens aqui pra gente, comentando de determinados pontos. Que bom, né? Que todo mundo pudesse realmente contribuir, trazer aqui o seu ponto de vista. A gente entende que nem todo mundo, é óbvio, né, que vão acontecer algumas divergências de informações, de opiniões, mas o importante é que todo mundo queira melhorar a nossa cidade, não é mesmo? E olhar para o pedestre, porque nós somos pedestres, antes de mais nada, antes de ser condutor, antes de sermos passageiros de transporte, né, para aplicativo, ônibus, enfim. Nós somos pedestres e ainda tem os cadeirantes, sabe, os pedestres com mobilidade reduzida. Isso é assunto de mobilidade urbana, na verdade. Sim, é. Porque o projeto de mobilidade urbana no Brasil nasce em 2010, né, a Lei 2.587, e a proposta é ter uma pegada ecológica, uma pegada verde, mas também ela tem uma proposta de educativa que vai reduzir uma parcela de acidentes de trânsito, estimular as pessoas a andarem com segurança, seja de bicicletas, né? Seja a minha vinda aqui hoje foi para declarar esse olhar que tem na região oeste, que não tem talvez esse cuidado na região leste, que são duas avenidas opostas, a João Pinheiro e a Venceslau Braz. A João Pinheiro, por vários problemas que existem, ainda tem sinalização de trânsito. Quer dizer, mesmo assim na reportagem teve aí um alto número de acidentes com motos, mas se isso numa avenida que ainda tem a presença de faixa de pedestre, tem radares, tem calçada, tem ciclovia, tem acidente, imagina na Venceslau Braz, o que pode acontecer? Porque não tem nada disso, não tem ciclovia, não tem ciclofaixa, não tem calçada, não tem faixa de pedestre. Então não é uma questão aqui, não estou aqui para apontar, né,
quem está errado, ou é só uma questão no ponto de vista de pessoa civil, e às vezes representando pessoas que vêm, mas não têm a oportunidade de falar, ou não sabe como chegar, ter acesso a esse tipo de órgão para cobrar, sabe? E o que você acredita? Que tipo de ação, campanha, né, de que forma nós poderíamos conscientizar também a população, né, como pedestres, como motoristas, e ainda englobar aí essa questão que eu acho muito importante a gente trabalhar, essa questão do trânsito nas escolas e, obviamente, né, as autoridades? Eu acho que crianças e idosos não podem sair sozinhas. Enquanto não tiver essa segurança de poder atravessar uma avenida do nível que é a Venceslau Braz, porque quando eu vejo idoso me dá um desespero. Ontem eu vi uma idosa sozinha, aquilo me arrepia. Que para ela conseguirá, né, atravessar. No entanto, aquela conta que a gente aprendeu lá no passado, né, velocidade versus tempo, não existe. Não, ela não tem o idoso não vai ter o mesmo comportamento que um jovem tem. Então, crianças, idosos, enquanto não tiver essa segurança de travessia ao longo da Venceslau Braz, que eles não saiam sozinhos, para ir na padaria, na escola, ao supermercado, não importa, atravessar ali é perigoso. Muito bem. Fica aqui então essas reflexões no dia de hoje, a gente pensando sempre em salvar vidas, e agradecer demais a presença aqui do Fábio Fernandes, né, representante também do SESC Senat. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem lá. Muito obrigado pela sua presença, Fábio. Muito obrigado. Queria agradecer muito especialmente, dizer que a unidade do SESC Senat tem profissionais de alta, de alta capacidade na área de saúde, nutrição, fisioterapia, educação física. A gente tem a escolinha, né? Inauguramos há pouco tempo as nossas 2 quadras lá esportivas de Campus Society, e eu assisto todo dia a escolinha de futebol. E, esse pessoal pode vir aqui também, eles estão disponíveis para discutir educação na saúde, educação física, tá bom? É uma grande oportunidade de estar aqui, adoro vir aqui. Muito né? Como dizia o nosso saudoso Jorge Aragão, podemos sorrir, nada mais nos impede. Muito obrigada, Fábio. Um abraço à nossa equipe, tudo de bom também para você, e até amanhã, se Deus quiser.